Quem é vivo sempre aparece, né, gente? Oi, tudo bem? Quanto tempo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cara, quando eu li isso aqui, a minha mente explodiu muito. Porque vamos lá, vamos por partes. Primeiro que diz aqui, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se a Bíblia está dizendo não se deixem submeter novamente, é porque a gente pode se deixar submeter novamente. Eu tenho certeza que quando Deus ele escolheu Sansão, Deus deu todas aquelas promessas para Sansão e tudo mais, lá na Bíblia mesmo, Sansão da Bíblia. Cara, eu tenho certeza que Deus não colocou aquela força de Sansão para Sansão se perder. Aquilo ali foram as escolhas de Sansão que foram levando ele para isso. Eu tenho certeza que se Sansão fosse obediente a Deus, como Deus queria que ele fosse, cara, a história de Sansão seria uma das histórias mais, assim, incríveis da Bíblia. Não sei como seria a história, porque Sansão foi desobediente. A gente sabe que no final da história, Dalila foi, cortou o cabelo do cara e tudo mais. Mas pensa, como seria a história de Sansão se Sansão tivesse sido obediente? Entende? Isso daí não foi culpa de Deus. Deus não quis que Sansão fosse desobediente, foi Sansão que escolheu desobedecer. Tem gente que fala, ai, mas Deus, ele tem uma história pra você e tudo mais. E sim, Deus tem uma história linda pra gente, só que a gente decide se a gente vai seguir a história ou não. A gente pode escolher não se submeter novamente a um jugo de escravidão. E eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tinha muito vício com músicas seculares. Se você acompanhou o canal desde o começo, você com certeza sabe disso. Ah, sim, você sabe. Hoje em dia, eu não escuto mais. Não escuto mais nenhum tipo de música assim. Eu sei que tem cristãos que falam que isso não tem nada a ver. Pra mim tem a ver, e tem muito a ver. Porque se a gente for parar pra pensar, mas a letra não tem nada demais dessa música aqui. Mas Davi não precisou de letra nenhuma, só precisou tocar a harpa para que o Espírito de Deus pudesse libertar Saul. Pra mim, eu entendi que não me cabe, entendeu? Eu renunciei às músicas seculares e principalmente o K-pop, que era a minha fraqueza total. Eu comecei a ouvir isso aqui e por mim não tava nada demais. Depois eu fui mergulhando tanto no universo das músicas seculares que eu fui perdendo o prazer de estar na igreja. Já não me cabia mais estar na igreja, já não era mais a minha realidade, não era algo que eu gostava mais. E foi muito sutil, não foi do dia pra noite, foi de pouquinho em pouquinho. E se eu tenho esse passado com a música, por que eu me colocaria novamente a um jugo de escravidão? Hoje eu sou totalmente livre de tudo aquilo que me escravizava antigamente. Eu sou livre de ser escrava da sensualidade, porque por ter músicas que eu gostava que eram seculares, eu, sendo uma grande apaixonada por dança, ia e queria aprender as músicas. Então, assim, eu dançava com sensualidade e tudo mais, só que mesmo estando liberta disso tudo, não me cabe mais ouvir essas coisas. Então, poxa, eu posso escolher se eu vou me submeter novamente a esse jugo de escravidão ou não. Mas isso não tem nada a ver. Hoje em dia eu tô livre, então não tem mais problema. Só que tem coisas que não cabem mais a gente, entendeu? A nossa escolha é de não se submeter novamente a esse jugo de escravidão. A Bíblia diz, permaneçam firmes. Vamos lá, vou pegar a história assim. Eu vejo muito esse tipo de exemplo de casais casados, entendeu? Que tipo assim, estão a vida inteira juntos e tudo mais. Inclusive eu li também o livro As 5 Linguagens do Amor, que explica esse tipo de coisa que eu vou falar agora muito bem. E inclusive, que livro bom é esse? Inclusive, muito bom. Ele deu um exemplo no livro sobre a paixão e sobre o amor. A paixão é aquele sentimento arrebatador e tudo mais, tal, bom demais, dá o frio na barriga, dá tudo. E é muito bom estar apaixonado. E o amor é uma decisão. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Cristo. Eu já não sou mais aquela Lorena que era muito sentimentalista. Ainda que eu seja muito sentimental. Mas assim, eu já não levo tantas coisas assim como se eu fosse um bebezinho na fé, sabe? Eu já sei que tem muita coisa. Tem dias que eu não quero ler a Bíblia, tem dias que eu não quero orar, tem dias que eu não quero fazer jejum, que é normal, gente. Hoje mesmo eu tava fazendo devocional
e eu não conseguia me concentrar e tudo mais, mas isso não me impediu de ter o meu momento com Deus, entendeu? Eu escolhi permanecer, ainda que às vezes eu acabasse me distraindo, eu voltava pro foco. Eu escolhi ter o meu momento com Deus ali, entendeu? Isso é o amor, é uma escolha. Mas esse é o segredo, permanecer firme, sabe? Quando eu tava no meu comecinho pra metade assim da minha caminhada, do meu tempo até hoje com Deus me falava muito sobre permanecer e tudo mais, só que assim, eu ficava assim, eu vou fazer o que eu já sempre faço e tudo mais, não sei o que lá. Só que, cara, sem permanecer firmes, sabe? Permanecer inabalável, permanecer com Cristo. E aqui na Bíblia tem um segredo muito bom. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cara, isso é muito lindo. Quando eu li, eu fiquei pensando assim, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse "e" tem duas opções. Ou esse quer dizer uma consequência, tipo, se você fizer isso vai acontecer com você. Ou é uma adição, por exemplo, se você fizer isso e isso aqui, entendeu? Tipo, se você comprar uma banana e uma laranja, entendeu? Como eu tô sabendo da língua portuguesa. Mas enfim, eu fui pesquisar pra saber qual era o "i" que significava essa palavra. E aí o que eu fiz? Pesquisei no ChatGPT. O que significa essa palavra aqui, esse versículo no original? Aí ele começou a literalmente falar em grego. Eu fiquei, amigo, vamos tá traduzindo, que aí também já tá querendo demais de minha pessoa. E aí ele quis dizer que é uma consequência. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cara, se a gente viver pelo Espírito, viver com o Espírito Santo, ter uma vida com Deus, permanecer firmes, como diz a própria palavra, a gente não vai se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Cara, não transfere a culpa para Deus, sabe? Você é responsável pelas suas escolhas, então escolha Cristo. Escolha Cristo porque vai ser o melhor para você. Entende? Todos os dias gaste o tempo com Deus e aquilo que é sua fraqueza, procura uma autoridade espiritual na sua vida e desabafa a sua fraqueza, porque, cara, a gente não é perfeito, a gente tem tentação, e tentação não é só na área sexual, porque às vezes a gente entra assim em tentação e todo mundo pensa justamente nessa área, mas, cara, tanto que tem de gente que tem tentação com dinheiro, pra realmente, sabe, roubar essas coisas e tudo mais, tentação com gula, e gula também é pecado, entende? Então, assim, seja lá qual for a sua tentação, você precisa confessar. E sinceramente é muito ruim, eu sei que é muito ruim confessar, porque a gente fica com vergonha e tudo mais. Mas cara, eu aprendi uma coisa, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Mas os dois é sempre bom confessar, entendeu? Viver com Deus não é fácil. E o problema é que no começo da minha caminhada eu achava que viver com Deus era muito fácil, porque tudo era muito lindo no Evangelho quando eu comecei a caminhar com Jesus, e tudo continua sendo muito lindo porque a palavra dele não mudou. Só que assim, às vezes a gente se distrai com as coisas dessa terra, achando que a gente tem que viver para ser alguém na vida, achando que a gente tem que viver para casar aqui, porque o tempo tá passando e eu preciso de um emprego e eu preciso de uma faculdade, mas no final tudo isso vai passar. Sinceramente, amiga ou amigo, um dia você vai morrer. E aí? E tudo que você planejou aqui na terra passou, acabou, entende? Então, assim, vale muito mais a gente se gastar para o Senhor. Vale muito mais a gente ficar firmes nessa terra, porque ainda que a gente perca tudo, às vezes a gente tenha... Não precisamos nem levar tanto assim para esse lado radical, né, entendeu? Não se esqueça que Deus quer te ajudar a caminhar com Ele. Sempre reserve um tempo para o Senhor, porque isso vai te ajudar a não se submeter novamente a um jugo de escravidão, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Beijo e tchau.